Ok. Eu estou numa pousada aqui no Quissamã, no Rio de Janeiro, e a internet aqui não está boa. Eu vou manter o meu vídeo aqui desligado, que eu estou com receio de que isso vai cair. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou usando aqui a minha internet móvel. Sim, estamos te ouvindo, apóstolo. Tá bom. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, então. Provérbios, capítulo 26. Provérbios, capítulo 26. Deixa eu arredar esse móvel aqui. Glória a Deus. Vou tentar aqui agora. Nós vamos falar nesta tarde aqui, nessa noite aí na Europa, em outros lugares, um pouco sobre as vestes familiares, trocando as vestes familiares. Vamos tentar aqui para ver se vai fluir aí. Nós temos aprendido aí nesses últimos estudos que vestes está relacionado à identidade. Isso no âmbito natural, tanto no âmbito natural quanto no âmbito espiritual. Só recapitulando um pouquinho, existem diversos tipos de vestes e essas vestes elas trazem uma identificação. Por exemplo, vestes de um militar, as vestes de uma autoridade espiritual, religiosa, porque as vestes elas se relacionam com a identidade daquele que carrega aquelas vestes. Então, até mesmo quando estamos fazendo turismo, nós utilizamos vestes apropriadas para os ambientes que a gente se encontra. Então, a vestimenta sempre vai estar relacionado com a identidade. Nós vamos ver que vestes, que o ser humano é o único ser da criação de Deus que utiliza vestes. Nenhum outro animal, nenhum outro elemento da criação utiliza vestimenta para estações diferentes, como é o caso do ser humano. Muda a estação, muda a vestimenta. Então, nós, trazendo isso para o âmbito espiritual, as estações espirituais também, elas passam por mudanças. E as nossas vestimentas, elas identificam a nossa própria condição no mundo espiritual. Agora, você imagine aqui, nesse texto, Provérbios capítulo 26, algo interessante, que uma identidade, que uma família tem uma identidade. Tem famílias que, por exemplo, cuja identidade está relacionada aos vícios, outra identidade está relacionada à idolatria, prostituição, dívida, contenda, divórcio, uma série de tipos de pecados que acompanham o contexto familiar. Famílias que têm características, isso vale para a nossa reflexão,
para identificarmos as vestimentas que a nossa família carrega e como que a Bíblia ela trata esse aspecto da identidade espiritual de uma família. Imagine na composição de uma família, o marido e a esposa, eles vêm de uma história cuja vestimenta ela pode não ser das melhores, e duas pessoas se unem, se apaixonam, casam e vão construir uma nova família, e aquilo ali muitas vezes vai se transformando em uma medida de iniquidade que vai trazendo consequências na vida dos filhos, no ambiente familiar, e uma série de situações que estão relacionadas à identidade espiritual da construção daquela família. Mas glória a Deus que nós temos Jesus Cristo, que nos permite trocar as nossas vestes familiares e trazer uma vestimenta segundo o plano de Deus para todos nós. Vamos ver aqui Provérbios 26, verso 2, diz assim: como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa, sem motivo, diz outra tradução, não se cumpre. A maldição sem motivo não se cumpre. Então a maldição é uma vestimenta e muitas vezes o diabo ele quer trazer um ambiente de maldição para as famílias. E nós que alcançamos a graça de Deus em Cristo Jesus, temos a autoridade para trocar as vestimentas da nossa família. Posso ouvir um amém? Dá um tchau aí, só para eu saber que você está ouvindo. Que eu estou aqui, é muito esquisito pregar assim, sem barulho. Eu sou meio religioso, meio pentecostal. Eu gosto de pregar no fogo, ali, tal, roda no manto, aquelas coisas assim, bem típicas aqui da nossa terrinha, né? Então, quando você vê que Jesus está passando por aí através dessa pregação, você levanta a mão assim, só para eu ficar mais feliz aqui e saber que ele está passando aí por aí na sua casa. Glória, ninguém levantou a mão, meu Deus. Ele não está passando aí não, meu irmão? Amém, aleluia. Eita, glória. O homem de branco está passando por aqui. Eita, glória a Deus. Então, a maldição, ela não se cumpre se não houver uma causa, um motivo. A maldição, ela não vai se cumprir se não há um motivo de hereditário para a manifestação dessa maldição, ou de qualquer outra maldição. Agora, você imagine famílias que vivem debaixo de um ambiente de maldição. Famílias que estão vivendo num ambiente de maldição e não sabem. E isso é extremamente terrível. Nós temos, como servos de Deus, a autoridade para destruir as obras do diabo. Levanta a mão e diz amém. Amém. Nós temos o poder do sangue de Jesus para destruir as obras do diabo. Nós Amém. temos que trocar as vestes da nossa família, trocar as vestes do ambiente aonde nós nos encontramos. Quando nós estudamos ali Zacarias 3, vocês se lembram das vestes de Josué. Abre lá, por favor, Zacarias capítulo 3. Zacarias, no capítulo 3, só recapitulando, porque pode ter pessoas aqui que não acompanhou os outros estudos. Estou aqui no quarto do hotel aqui. Zacarias, capítulo 3. Deixa eu localizar aqui.
Chapa quente. Verso 1. Olha lá. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Vamos entender aqui o verso 1, a questão do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele é uma autoridade representativa. Autoridade representativa. Ele representava a nação. Então, uma vez que o sumo sacerdote, ele se apresentava diante do anjo do Senhor, era uma referência de que a nação de Israel estava diante do Senhor. Essa palavra anjo aí, que está com letra maiúscula, está assim na Bíblia de vocês também? Só levanta a mão. Essa aí é uma expressão no Antigo Testamento da manifestação de Jesus. Isso aí é chamado também de teofania. A teofania são as manifestações de Jesus no Antigo Testamento. Jesus, ele se manifestou algumas vezes no Antigo Testamento, e uma delas nessa visão do sumo sacerdote Josué, que é uma autoridade representativa, uma autoridade que representa o coletivo, da nação. Da mesma maneira que o sumo sacerdote representa o coletivo da nação, o marido, o pai, o cabeça, a autoridade da família, ele representa a família. Por isso a importância do sacerdócio familiar e das vestes do sacerdote, da casa. E por isso que Deus, ele fala com tanta veemência a questão da paternidade. A casa, e fala o nome do pai, a casa de Davi, a casa de Levi, a casa de Jessé, sempre com uma referência ao cabeça da casa. A casa, essa palavra casa aí fala de gerações, fala de descendência. Então, quando o Senhor está falando aqui do sumo sacerdote como uma autoridade representativa, você tem também a família como uma autoridade, como o cabeça da família como uma autoridade representativa da família. Verso 2, vamos lá. Zacarias 3, verso 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué diz: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Passe de ti, Josué. Não era de Josué especificamente, era da nação de Israel. Que passe a iniquidade. O que é a iniquidade? Pecados geracionais. Pecados de gerações. Então, quando Deus ele troca as vestes de uma família, ele tira a iniquidade geracional daquela família e estabelece uma descendência bendita na terra. A identidade muda. A sua descendência será bendita na terra, Abraão. Os seus pais, Abraão, eram idólatras, mas a sua descendência vai adorar ao único e poderoso Deus. Glória a Deus. Então, quando nós entendemos isso, que você está debaixo de uma descendência, você tem uma ascendência, alguém sobre você, os seus pais, os seus avós, etc., etc., que podem, não estou falando que é o caso, mas podem ter transferido para a sua vida iniquidade, podem ter transferido para o seu espírito resquícios de maldições geracionais passadas. Então, quando Jesus entra na história, uma das coisas que ele faz é remir
as nossas vestes. Então, as vestes de Josué estavam sujas, mas o Senhor disse para ele: eu vou tirar essas vestes sujas, essa identidade de maldição, e vou colocar em você finos trajes, uma identidade de honra. Aleluia. Olha o verso 5 aí. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo. Ele fala de uma transformação na mente, uma mudança de mentalidade. E o vestiram com trajes próprios, e o Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa. Ele está falando de Israel. E guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Aleluia. Glória a Deus. Então, veja que Deus, ele estava ali, era uma liberação de uma profecia sobre a nação, de que Deus estava trocando as vestes da nação. Eu quero profetizar que o Senhor vai trocar as vestes da sua família, que esse é um tempo em que ele vai remover as vestes sujas, que a sua descendência, que a sua família, seu casamento será revestido de vestes limpas, finos trajes, para que a glória de Deus venha sobre a sua vida, no poder do sangue e do nome de Jesus. Amém? Isso é maravilhoso, quando Deus, ele troca as nossas vestes. Então, veja que a questão do coletivo, ela é muito importante, porque você tem uma individualidade, você, eu, Rogério, mas eu também tenho uma identidade familiar. Além da minha individualidade, eu tenho uma relação familiar. Você tem aí um sobrenome, um nome que te identifica com uma família, uma identidade, porque o nome está relacionado à identidade. Então, você tem uma identidade familiar. E isso está relacionado aos seus ambientes de aliança. Quando Deus, ele traz vestes novas, ele traz uma identidade nova, um novo batismo, uma nova maneira de viver. Então, em Cristo, nós podemos tirar as vestes sujas e colocar vestes limpas pelo poder do sangue de Jesus. Vamos lá em Apocalipse, por favor. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 22. Vamos pegar aqui, Apocalipse 22. Graças a Deus. Vamos pegar no verso 14. Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então, olha, para que lhes assista o direito. Quer dizer, quando você troca as vestes, você também tem acesso a determinadas situações, ambientes, condições. Então, que Deus tire as vestes da miséria da sua família, as vestes da idolatria, as vestes da prostituição, as vestes da morte, da doença, que o Senhor remova uma vestimenta de maldição, retire da sua casa, da sua vida, toda vestimenta de maldição, e coloque em você finos trajes,
um revestimento de paz, revestimento de sabedoria, revestimento de prosperidade, revestimento de amor, revestimento de alegria, revestimento de autoridade, para que você manifeste o reino de Deus. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Aleluia. Amém. Então, Amém. quando Deus ele troca as vestes de uma família, ele troca também o ambiente de acesso, a maneira como a família ela vai viver nessa terra, a sua herança na terra e nos céus. Glória a Deus. Você está recebendo o poder do sangue de Cristo, e esse poder ele te capacita a ser ou ter uma nova família, uma nova identidade espiritual. Glória a Deus. Você tem um nome na terra, que é o seu nome, o meu é Rogério Chapa Quente Costa, como vocês estão vendo aí no vídeo. Essa é minha identidade na terra. Agora, no céu, você também tem uma identidade. Assim como Jesus, o nome de Jesus era o nome dele como homem, Yeshua, mas no céu, o nome dele era Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A identidade dele nos céus não era a mesma identidade na terra. Você tem uma identidade na terra, mas você também tem uma identidade nos céus. E Deus ele quer mudar a sua identidade espiritual, a identidade da sua família, a identidade da sua descendência, a identidade do seu ministério. No mundo espiritual, nós podemos lavar as nossas vestiduras. Olha aí o verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Como que eu lavo as minhas vestiduras? No sangue do Cordeiro. Eu preciso renunciar com a boca, quebrando toda a maldição na minha família. Então, se você já identificou, anote isso, se você identificou características na sua família, características de maldição na sua família. Ontem eu atendi uma pessoa e ela dizia que todos os irmãos tiveram problemas no casamento. Todos os irmãos tinham problemas financeiros. E todos os irmãos não conseguiam romper em nada. Havia uma maldição, certamente, naquela família. Então, é necessário quebrar essa maldição, desligar na terra e nos céus. Essa identidade de maldição, de miséria, de quebra de aliança. Quantos estão entendendo? Levanta a mãozinha aí, dá um tchau, só para eu saber que você está aí e que você não está fazendo outra coisa enquanto eu estou pregando. Ok, muito obrigado. Glória a Deus. Então, é importante você quebrar isso com uma oração de renúncia. Anote isso aí. Isso é importante que eu estou dizendo. Você vai ver aqui, olha, Provérbios, vamos lá, Provérbios 18, verso 21. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, a morte e a vida. Glória a Deus. Então, você tem que quebrar as maldições e profetizar as bênçãos de Deus sobre a sua casa. As suas palavras vão construir as vestimentas que chamamos de vestimentas proféticas sobre a nossa casa. As palavras, elas constroem esse ambiente espiritual. Então, quando você desliga, você ora desligando. Você ora repreendendo, renunciando. Da seguinte maneira, você faz uma oração, Pai, pelo sangue de Jesus. Vamos lá, todo mundo. Pai,
pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, eu renuncio eu renuncio à miséria, à miséria, prostituição, prostituição, miséria, prostituição, doença, doença, idolatria, idolatria, contenda, contenda, o bloqueio emocional, o bloqueio emocional, o bloqueio intelectual, o bloqueio intelectual, o bloqueio espiritual, o bloqueio espiritual, toda maldição toda toda maldição, maldição, está quebrada pelo sangue de Jesus. quebrada pelo sangue está de quebrada Jesus. pelo sangue de Jesus. Eu renuncio toda maldição, Eu Eu renuncio renuncio toda toda maldição, maldição, todo vício, do todo vício, vício, miséria, miséria, saia da minha família, saia da minha saia da família, minha em nome de família, Jesus. pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de pelo Jesus. sangue de Jesus. Doença, sai Eu fora da minha profetizo vida. Eu profetizo vestimentas novas vestimentas Vestimentas novas novas, de sabedoria, de sabedoria, prosperidade, 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 salvação, 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 proteção, proteção, harmonia, harmonia, paz, paz, inteligência inteligência, racional, racional, emocional, emocional, espiritual, espiritual, em todas as áreas. em todas as áreas. Minha família vai prosperar. A minha família vai prosperar. Amém. Amém. Então, eu estou dando um exemplo de um tipo de oração que você tem que fazer, renunciando e profetizando. Anotaram isso? Eu faço uma oração desligando a maldição e profetizando a bênção de Deus sobre a minha vida e a minha família. Você vai trazer uma vestimenta nova sobre a sua casa, sobre a sua família. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, isso é importante você entender, porque o diabo, ele quer manter as nossas vestes sujas. Vestes sujas, o diabo e os demônios, eles não são onipresentes como Deus. Então, ele identifica uma legalidade espiritual pela sujeira das vestes espirituais que a pessoa carrega. Então, quando a pessoa carrega vestes sujas, isso é identificado no mundo espiritual. Ficou claro isso? Então, uma família também tem que ter vestes brancas. Então, vamos lá em Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Verso de número 8. Eclesiastes 9, verso 8. Em todo tempo. Qual tempo? Só de noite. Em todo tempo. Só fim de semana. Todo o tempo. Só no dia de culto. Todo tempo. Não, em todo tempo Todo sejam tempo. alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, em todo tempo, por que as nossas vestes elas têm que ser alvas em todo tempo? Para que o inimigo não nos ataque e não prevaleça contra as nossas vidas. Pegaram aí a visão? Em todo tempo, em todo tempo. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Em todo tempo. Então, irmãos,
eu preciso que você entenda isso, porque a sua família, às vezes, pode estar sofrendo ataques espirituais em virtude de você não estar fazendo um trabalho de renovação das vestes espirituais da sua família. Como que você faz isso? Já passei um exemplo aqui da oração, quebrando maldição e profetizando bênçãos da identidade de Cristo sobre a nossa casa. Agora, para manter isso, você tem que constantemente fazer o culto familiar, criar um ambiente profético na sua família. Toda semana você reunir com a sua família, faz um culto familiar, grava um áudio, manda no áudio da família, libera palavras, lê um versículo. Você tem que estar ministrando a sua família para que as vestes sejam trocadas. Amém. Deus, ele Amém. quer trocar a identidade da sua família para vocês entrarem em um novo tempo profético. E isso Amém. vai ser maravilhoso na medida que você tiver atitudes proféticas de edificar um ambiente onde a glória de Deus venha sobre a sua casa. Amém? Amém. Amém. Então, eu queria abrir aí para vocês fazerem perguntas e me colocar à disposição desse tema tão importante sobre trocando as vestes da família. Qual família na Bíblia você acha que tinha vestes de honra? Alguém pode responder aí? Uma família na Bíblia. A de Noé? Quem? Noé? Davi. Noé teve, né? Só que veio o Cã veio e atrapalhou o negócio. Abraão. Quem mais? A descendência de Abraão envolve todo mundo ali, né? Você vê como que Isaac, ele prosperou onde ninguém prosperava. Jacó colocou ali, olha, a varinha diante do gado ali, e como Deus prosperou Jacó, porque as vestes que estavam sobre ele, e ele mesmo vai tecendo vestes e passa para o seu filho José uma vestimenta de honra. Irmãos, ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Amém. A maldição, ela não se cumpre se as suas vestes elas estiverem guardadas pelo poder do sangue de Jesus. Um abençoado me ligando aqui. O AP, os recabitas também? Os recabitas, né? A descendência de Recabe, e Jonadab, filho de Recabe, os recabitas. Então você tem várias famílias na Bíblia que eram famílias abençoadas. Agora, você teve também pessoas que perderam as vestes, como foi o caso da casa de Eli. Eles tinham vestes de honra, mas eles perderam estas vestimentas por causa da desobediência a Deus. As vestimentas espirituais, você pode conquistá-las, mas você também pode perdê-las. Estão comigo ou não? Amém. Então, quando nós observamos essas coisas na palavra de Deus, isso nos traz muito temor, porque nós precisamos guardar, né? Guardar a palavra de Deus, e isso é muito, muito forte. Você quer ver? Eu estou procurando um texto aqui na Bíblia. Vamos lá. Seu chapa quente. Pega aí sua Bíblia aí que eu vou mostrar a vocês aqui algo extremamente interessante sobre a questão. Deixa eu ver aqui. Apocalipse capítulo 3.
Apocalipse, capítulo 3, chapa quente. Ana Maria, o Alan está chapa quente ou chapa fria? O Alan tá chapa. Olha, o Alan, ele tá num processo, porque o Alan, é a minha opinião, tá? Não vou te A denunciar. chapa dele Mas está assim, esquentando. tá esquentando. Só que assim, o que Ah, acontece? A gente está num processo bem interessante, porque você falou de vestes, e eu me lembro que quando eu congregava na igreja, quando você me batizou, vou falar rápido, te prometo que vou ser rápido. Eu tinha uma patologia desde os meus 14 anos e eu sempre passava mal. E quando eu fui batizada, eu fiquei passou algum tempo, eu tomava um remédio e o médico falou assim, não, você tá bem, você não tá passando mais mal, você não precisa mais tomar esse remédio. Porque eu estava num processo onde espiritualmente eu estava bem. E aí que chegando aqui na França, o que aconteceu? Eu cheguei bem. O problema é que eu cheguei num ambiente diferente. E o ser humano gosta de socializar e tudo, e eu fui um pouco esfriando. Hoje o Alan, eu creio que ele está melhor que eu, para te falar a verdade, porque ele me corrige. Ele reclama menos, ele está melhor que eu. Então, a minha situação espiritual, eu sou muito sincera, viu, gente? Eu não vou contar coisa. Ela é uma situação assim, que eu sou temente a Deus, eu tenho entendimento da palavra de Deus, mas eu estou precisando de me fortalecer mais. Entende? Então, assim, a situação é complexa. É uma situação complexa. Mas ele nós estamos no caminho, Ana. Está todo mundo no mesmo barco aí, viu? Isso aí não é só você, não. É por isso que a gente está aqui. A gente não está aqui porque está bem. A gente está aqui porque precisa de Cristo. Todo mundo que está aqui. Então, não fica se acusando, não. Nós estamos no processo. Agora, você tem que ajudar o Alan te ajudar. É assim que funciona. Um vai ajudando o outro. Amém. Né? A ideia de Deus é que nós possamos um ajudar o outro. Quando um está forte, vai ajudando aquele que está mais fraco. Aí o que está mais fraco fortalece. E aí a gente vai se mantendo, porque nós todos precisamos de Cristo. Ele é o pão da vida, ele é a nossa salvação, ele é a nossa vestimenta, ele é tudo o que nós necessitamos. Olha aqui para você ver aí, Ana Maria, o verso 18, Jesus falando com a igreja de Laodiceia. Lê para mim aí, Aninha, que você lê muito bem. Não, mas está Verso 18. francês. Está em francês, gente, mas eu estou bem. Não, vai lá que dá para entender. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour onder tes yeux, afin que tu vois. Oui, afin de ver. Então, o que ele está falando aqui nesse texto? Eu entendi tudo, que eu entendo muito bem francês. Amém. Vou falar francês. Amém. Então, olha só. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Ele está falando com uma igreja, e sabe qual que era o conceito dessa igreja? Olha o verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha que interessante. A igreja tinha um conceito e Jesus tinha outro conceito dele. Estão entendendo ou não? Sim. Eles pensavam que estavam bem na foto, e eles nem na foto estavam. Doideira isso aí, viu? Então, quando nós alcançamos essa condição, nós vamos perceber o seguinte, que Deus, ele quer nos revestir de graça, sabedoria, unção,
para que, através do poder do Espírito Santo, as nossas vestes, as vestes da nossa família, as vestes do nosso ministério, manifeste glória, louvor e honra ao seu santo nome. Amém? Amém. Aí Amém. vem o verso 18 que a Ana Maria leu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Por que ele fala compres? Porque estas coisas que ele está dizendo tem que ser pago um preço. Não é algo que vai vir sobre você sem que haja um sacrifício de fé. Então, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O ouro aí ele fala da glória de Deus, fala de vestes de adoração. Vestiduras brancas para te vestir, vestes de santidade, vestiduras brancas. Colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. São vestes de revelação. Então você vai ter, ao longo da sua caminhada, a oportunidade de se revestir com a graça, poder, unção, sabedoria, glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Então, essas vestes precisam ser trabalhadas nas nossas vidas, no poder do nome e do sangue de Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Muito bom estar aqui com vocês. Eu queria agora ouvir se vocês têm algum comentário para fazer aí sobre isso. Não, eu só vou fazer um comentário pequeno. Eu gostei o exemplo da oração que você fez sobre a renunciação e profetização. Profetização. Isso eu faço no meu carro, de manhã, antes de eu trabalho. No meu carro, eu faço isso. Para minha esposa, para mim, para minha família, minha filha, a irmã. Então, eu gosto dessa palavra, de renunciar e de profetizar. Eu acho que é muito importante para ficar forte na fé e na vida. Eu acho que é bom, acho que é muito bom. Mais alguém, irmãos, gostaria de fazer uma participação? AP, é interessante aí essa parte aí, principalmente quando a gente fala de Abraão, Isaac e Jacó, né? É que eles não fizeram uma renúncia, né? Então você vê que desde ali de Isaac, Ismael, aí vem para Jacó e Esaú, e aí vem para os irmãos uma maldição que só é quebra com José, quando José perdoa os irmãos no Egito, né? Mas vê que vem uma coisa hereditária ali de um problema de irmãos, né? De briga de irmãos, de uma contenda entre irmãos que eles não quebravam, né? Então isso é uma coisa que a gente fala dessa quebra, exatamente dessa coisa que a gente vê que é uma coisa hereditária da nossa família, né? Um problema que vem de geração em geração e muitas das vezes a gente, na realidade, a gente quebrar, a gente alimenta cada vez mais. É verdade, bem lembrado, pastor Adonai. Olha só que, veja que Isaac teve problemas com Ismael e depois Jacó teve problema com Esaú e depois José teve problema com os irmãos. Era uma maldição ali que não havia sido renunciada, não é isso, pastor Adonai, que o senhor está dizendo? E que precisa ser feita essa interrupção. Exatamente. Hoje nós temos o poder do sangue de Jesus para quebrar isso. Nós temos hoje condições de quebrar essa maldição. Muito bem posicionado aí, glória a Deus. Então, assim, mas alguém gostaria de... Pode falar, só finalizando. É importante a gente identificar isso, né, em nós, né, na nossa família, né?
Porque senão a gente fica, na realidade, passando isso para os nossos filhos, aí dos nossos filhos para o nosso neto, porque a gente não fez como José. O que José fez ali? José quebrou, vamos dizer assim, essa questão que vinha da família dele. É verdade, bem lembrado. E glória a Deus, muito bem observado. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação? Boa noite, apóstolo. Eu gostaria de ter uma opinião, que é o seguinte. Pois não. O meu percurso teve um grande impacto. A um momento eu conheço a palavra de Deus. Na altura, o meu namorado, agora marido, reconheceu o Deus como seu Senhor, mas houve assim muita dúvida, houve muita perseguição, e ele acabou por, atendendo essa dúvida, atendendo a algumas ministrações erradas e interesses, não no reino, mas na obra do homem, acabou, talvez um termo muito forte, apostatar de Deus, e portanto é só virado para a ciência. Ora bem, apesar de eu ter fraquejado um pouco, retomo novamente, porque a palavra ficou no coração, ela floresceu, ela criou raízes. Neste caso, quando temos uma família em que um é crente, o outro nem quer ouvir falar, a oração do justo, a oração da mulher, como está escrito, que santifica o homem, será suficiente para trazer novamente do coração do esposo ao Senhor e, por conseguinte, abençoar a descendência, isto no sentido de procurar que tenha novas vestes, no sentido de que haja o limpar destas vestes, os trajes limpos, como temos estado a tratar, e voltar o coração ao Senhor, ou isto entramos numa situação de julgo desigual e o homem é santificado pela mulher, mas é uma grande carga, correto? O que é que se pode fazer nestes casos para garantir, a perpetuar a bênção, a salvação sobre a família? A semelhança do que estavam aqui a falar mesmo o pastor Adonai, estavam os irmãos de Jacó, os irmãos de Isaac e por aí fora, uns contra os outros, até que chega José e quebra essa maldição. Num caso de uma família, como se pode fazer isso? Obrigada. Amém, Isa. Veja bem, existe um aspecto que Deus respeita e nós precisamos levar isso em consideração, que é a decisão pessoal. A pessoa, na sua individualidade, que rejeita a Cristo, mesmo que o cônjuge se converta, ela vai sofrer as consequências da sua escolha de não seguir a Cristo, porque é o livre-arbítrio, é uma decisão. Nós não temos, mesmo sendo cristãos, condições de influenciar na escolha de ninguém. Então, a pessoa ela tem o livre-arbítrio de falar, não, eu não quero seguir a Cristo. Olhe a questão de Satanás, por exemplo, no ambiente em que ele estava no céu, ele era, se você ler ali Ezequiel 28, Isaías 14, fala que ele era vestido de pedras preciosas por causa da autoridade, do acesso. Ele tinha acesso a todos os ambientes do céu. Mesmo assim, ele tomou a decisão de se rebelar contra Deus. Então, isso é algo pessoal. Ele sofreu as consequências dessa decisão. Então, o que nós temos que observar... Oi. Vou pedir a todos para fechar o microfone, por gentileza. O que nós temos que observar é, primeiramente, nossa
nossa decisão pessoal de servir ao Senhor, de nos revestir com a graça e com o poder do sangue de Jesus, nos remindo dos nossos pecados, confessando os nossos pecados, para que a graça de Deus alcance individualmente a cada um de nós. No aspecto coletivo, que é o que você está colocando, se a influência da mulher ou do marido, quando o cônjuge ele não quer seguir a Cristo dentro da sua individualidade, se isso afeta o ambiente da família. Com certeza que afeta. E pode também afetar a descendência. O que tem que ser ministrado é a palavra de Deus para os filhos, para que eles tenham, dentro da sua individualidade, seguir o mesmo princípio de tomar uma decisão de servir, seguir a Deus e interromper todo o fluxo de maldição das gerações anteriores. O que acontece? Gálatas capítulo 3 fala que quando Jesus ele se fez maldito em nosso lugar, pendurado na cruz, ele interrompeu o fluxo da maldição. Ele levou sobre si os nossos pecados. Isaías 53 também fala que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Então, o fluxo da maldição, ele é interrompido aonde o sangue de Jesus é aplicado. Por isso que o texto que nós lemos de Apocalipse 22:14 fala que nós lavamos as vestiduras no sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro, ele interrompe o fluxo de maldição. Nós, mesmo que uma pessoa, um cônjuge, você casou, se converteu depois ou voltou para Cristo, alguma coisa nesse sentido, é o nosso papel agora, como você citou muito bem, 1 Coríntios 7, da santificação da aliança, que maior é o que está em nós. Nós devemos perseverar, crendo e ministrar a vida do cônjuge, dos filhos, buscando essa santificação, essa purificação nas regiões celestiais. Mas não quer dizer que isso seja automático. Lembre-se que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, há necessidade da fé. Tem que crer nele para que a salvação, as vestes de salvação, sejam aplicadas na vida da pessoa. Amém? Não sei se eu respondi, Isa, mas eu creio que tem o aspecto da individualidade em que a pessoa ela tem que ter um posicionamento de fé em Cristo. Se o cônjuge não tem esse posicionamento, nós temos que manter firme a nossa confissão, crendo que o sangue de Jesus ele é poderoso para quebrar a maldição, para ministrarmos os nossos filhos e, através dos nossos filhos, mesmo que o cônjuge não se posicione, eles tenham a oportunidade também de se posicionar. Não quer dizer, você pode fazer um caminho reverso. Se você pega, por exemplo, um casal que é cristão e o filho decide seguir o mundo. Isso também acontece. Não é porque o casal serve a Deus, teme a Deus, ama a palavra, ama Cristo, confessa Jesus, ora todo dia, quer dizer que o filho ele já vai nascer batizado no Espírito Santo. Não tem nada disso. O filho ele tem que ser ensinado desde criança sobre as consequências de não caminhar com Cristo, as consequências que o pecado traz, as consequências da morte eterna, as consequências inigualáveis ou incalculáveis da pessoa ela ser condenada com o mundo, ela ser condenada com Satanás e seus demônios. Aí a necessidade da revelação das Escrituras para que haja o temor de Deus, porque uma pessoa, quando ela tem a consciência da consequência do pecado na eternidade dela, pouco provável que ela não vá se converter. Uma pessoa não se converte a Cristo quando ela não tem uma consciência de eternidade. A maioria das pessoas não tem consciência de eternidade. Então, elas
elas não conseguem mensurar o estrago que o pecado está fazendo na vida dela e o risco que ela está correndo de não ter o seu nome escrito no livro da vida. Então, quando a pessoa ela tem essa consciência de que ela pode ficar fora, isso gera temor, né? Então, são ministrações que você tem que fazer aos filhos desde a sua idade infantil, para que o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, esteja sobre a vida deles e que eles possam temer o Senhor e, através do temor de Deus, eles não corromperem as suas vidas com esse mundo que está condenado. O mundo jaz no maligno. Nosso mundo é outro, nós não somos deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo. Então, nós precisamos ter essa consciência de eternidade. Eu não sei se eu consegui responder para você. Ok, aí levanta então só uma questão. Quando temos uma família nesta estrutura, a esposa ou o marido que é crente e o cônjuge não o é, como é que ficam as nossas vestes? Porque estamos a coabitar... Daquele que é cristão permanecem limpas e na sua individualidade. No aspecto das vestes familiar, ela permanece ainda com legalidades para ação de demônios. O pecado é um portal para ação de demônios, infelizmente. Por isso que há necessidade de pregar o evangelho, trazer uma consciência para que haja arrependimento, para que sejam removidas as impurezas das vestes desta família. Certamente, se há uma relação de julgo desigual, como você disse, vai haver legalidades para ação de demônios. Lamentavelmente, não é essa a vontade de Deus, mas é isso que acontece. Agora, na relação sexual, que você disse aí de um casamento, o marido é santificado pelo convívio com a esposa santa e vice-versa. Mas ali ele está tratando na questão de aliança. Na questão de aliança. Se o marido ou a esposa comete algum tipo de iniquidade ou prática pecaminosa, todo pecado abre legalidade para demônios. O salário do pecado é a morte, e o império da morte é a ação de demônios que vem para roubar, matar e destruir. Se o marido ou a esposa não se posiciona em Cristo, eles vão sofrer as consequências. Se a esposa converteu, o marido converteu, e a esposa ou o marido não converteram, um dos cônjuges não são cristãos, é a consequência do ato da aliança com uma pessoa que não serve a Deus. Por isso você tem vários exemplos nas Escrituras de Deus orientando para não casar com aqueles que não servem ao Senhor. Está escrito isso lá desde Abraão, quando ele manda escolher. Você pega ali em Gênesis capítulo 18, quando ele envia Eliezer, ele fala, você não vai trazer nenhuma filha dos cananeus para casar com meu filho. Abraão ele já tinha uma percepção espiritual. Eu quero que você vá até a terra dele lá, Naor, que era irmão de Abraão, e Labão, que era filho de Naor, sobrinho de Abraão, e através dele, que era irmão de Rebeca, ali da descendência do próprio Abraão, ele trouxe uma noiva para Isaac, para que não houvesse uma contaminação espiritual da descendência de Abraão. Abraão já tinha uma consciência. Se hoje isso já acontece, o casamento ali tem uma pessoa cristã, a outra não é cristã, então tem que haver mais sabedoria, discernimento, autoridade espiritual para que o cônjuge possa se render a Cristo. Se ele não quiser se render a Cristo, não desista, persevere. Esse é o nosso papel para que Deus possa intervir numa situação assim.
e é a nossa fé que tem que entrar em ação. Só uma última questão neste âmbito. Nesse caso, sobre quem incide a autoridade? Porque, assim, o homem é o chefe do lar, é o cabeça da família. Mas quando não está convertido a Cristo, a autoridade pode recair sobre a esposa até este se converter? Não. Obrigada pela ajuda. Não. O princípio não muda. A autoridade da família permanece com o homem, mesmo ele não sendo cristão. A autoridade espiritual se encontra com a mulher. A autoridade no sentido contra os demônios. Mas a autoridade da família, o princípio, ele não muda em virtude desta situação. Estava a falar a nível espiritual. A nível espiritual, a mulher cristã, ela tem autoridade sobre os demônios, não sobre a descendência. O sacerdócio, a autoridade sacerdotal da família está sobre o homem. E isso não muda pelo fato dela ser cristã ou não. Isso é um princípio. A consequência vem sobre a casa? Vem, lamentavelmente. Mas é por isso que a igreja existe, com o propósito de trazer a intercessão, a influência da oração. Mas o princípio não muda, o princípio foi estabelecido por Deus. Veja, vou pegar um exemplo aqui da vida de Saul, por exemplo. Saul, ele por um tempo, ele se corrompeu, mas a sua autoridade, ele não perdeu a autoridade. Davi, apesar de estar servindo a Deus, na presença de Deus, cheio do Espírito de Deus, ele não tocou na autoridade de Saul. Ele sabia que Saul estava posicionalmente como rei de Israel. O princípio ele não muda pelo fato do rei ser um rei perverso. Davi, ele era o escolhido de Deus? Era, mas ele não usurpou a posição de Saul. Ele respeitou o princípio. O princípio tem que ser respeitado. Só não deve ser respeitado se a autoridade induzir você ao pecado. Aí você não tem que obedecer à autoridade, porque mais vale obedecer a Deus. Então, se uma autoridade induzir você a cometer qualquer tipo de pecado, essa autoridade pode ser rejeitada. O que não pode ser, por exemplo, a pessoa ela te induz a mentira, ao engano ou qualquer outro tipo de pecado. Essa autoridade ela não tem que ser respeitada. Mas, se não é um caso de indução ao pecado, essa autoridade tem que ser respeitada, mesmo que ela não seja uma autoridade cristã. Autoridade na família, autoridade na empresa. E Paulo explica isso muito bem. Ele fala, olha, vocês que são escravos, mas são cristãos, vocês precisam se submeter à autoridade do seu Senhor, por causa do princípio de autoridade. E o princípio de autoridade também se encontra no contexto familiar. Ok, muito obrigada pelo aconselhamento. Boa noite. Gente, eu queria falar uma coisa rapidamente, porque esse assunto é interessante. Eu estava aqui conversando com o Alan, porque quando a gente se conheceu, o Alan já tinha alguns princípios cristãos, mas ele não ia ao culto comigo, ele não ia, não adiantava eu ficar falando na cabeça dele. Então, na Bíblia fala também que a mulher ela não pode ficar obrigando o homem, entendeu? É só através da oração mesmo. Você ora e você continua vivendo sua vida com Deus. Até que um dia Deus preparou uma situação, né? Que ele decidiu ir e ele foi batizado e as coisas foram acontecendo. Mas assim, glória a Deus. Gente só ora, eu só orava, eu ia ao culto. Algumas pessoas ficavam brincando comigo, mas o Alan existe mesmo, ele não é invisível, não? Eles ficavam brincando comigo no culto. Mas eu ia na célula do mesmo jeito, aí ele me buscava e tudo, ele conhecia, mas ele não ia no culto comigo, entendeu?
E aí, um dia, Deus já sabendo como é que ele funciona, eu ia numa cela, era na casa de um general, era uma pessoa muito importante aqui na França. E eu falei, como é que eu chego lá? Olha para mim, para você me deixar lá, para você me ver como é que eu chego e tal. E ele foi olhar e ele viu como é que era. Ele disse, você vai na casa dessa pessoa, casa do trabalho dele. Ele valoriza muito essas coisas da general. E aí ele falou, você vai na casa dessa pessoa? Aí eu falei assim, vou na casa dele, vai ter uma célula lá e tal. Aí eu fui à célula, quando eu voltei, mas como é que foi lá na célula? Aí eu falei, não, foi normal, ele chegou depois, mas ele participou, muito educado e tal. E vai ter um churrasco, a esposa dele é americana, ele vai fazer um churrasco no domingo. Você gostaria de ir? Ele, vou sim, porque ele queria conhecer o general, o Bernardo. E aí ele foi, e através disso criou laço, e falou, nossa, mas as pessoas aqui são legais, aqui na França teve muita guerra, o pessoal fica meio resistente, eles creem, mas eles ficam meio resistentes. E aí ele conheceu as pessoas, ele viu, não, mas o pessoal é crente aqui, mas o pessoal é tudo gente boa. E aí ele começou a participar do culto comigo. Mas eu não se eu falasse na cabeça dele, ele não ia, pode esquecer, irmã, porque não adianta, você fica, persevera e vai, pronto, é Deus que faz. A gente não faz nada, gente. Era só isso que eu queria falar com a irmã. É o Espírito Santo que convence. Amém. Glória a Deus. E ele é esse grande homem de Deus aí hoje. E AP, fala isso um pouco, né, em 1 Coríntios 7, né? Isso que Dê para nós aí, pastor Adonai. Ele fala que é partido 14, né? Vou botar aqui a partir do 13. E se a mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado, está falando exatamente da parte espiritual, por meio da mulher. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separasse, né, que se separe. E tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe que salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe que salvará a sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Glória a Deus. O que eu entendi a pergunta da Isa sobre a questão da autoridade espiritual. No âmbito da família, o marido, está escrito lá em Efésios 5, ele é o cabeça. E isso, o princípio está estabelecido. A autoridade foi colocada sobre o homem. É um princípio, né? E princípio não se quebra. Nós precisamos, como a Ana Maria falou, agir com sabedoria do céu para promover a salvação, criar um ambiente de salvação e conectando a pessoa com as coisas de Deus e através da palavra, né? Outro dia eu aconselhei uma esposa que tinha um marido que não era cristão, e eu falei, olha, lê os Salmos com ele, vai lendo a Bíblia todos os dias, separa 5 minutos, gradativamente ela foi inserindo a palavra todas as noites, ela preparava um momento ali de oração pela família, foi envolvendo ele com as coisas do céu e gradativamente ele foi sendo tocado pelo Espírito Santo, ele se converteu, batizou. Hoje, eu vou até falar mais baixo aqui, hoje ele é mais crente que ela. As coisas acontecem na direção do Espírito de Deus. O nosso papel é agir e conectar as pessoas com a obra de Cristo, trazer um entendimento. A pessoa nega Jesus, porque a salvação, Jesus, o desejo de Deus, eu creio nesse coração de Deus, ele quer que todos cheguem ao arrependimento e à salvação. Eu penso dessa maneira, creio nisso, que a salvação é para todo aquele que nele crê. Romanos 1,16 fala isso. Amém? Amém. Amém.
Beijinho para vocês. Eu vou precisar sair, que eu vou ministrar agora às 7 horas aqui em Quissamã, Rio de Janeiro. Uns lugares bonitos aqui no Rio de Janeiro. É uma terra que eu amo muito. O povo do Rio é uma grande bênção. O Rio de Janeiro é um portal para a nossa nação, né? O diabo ataca tanto o Rio de Janeiro, porque aqui é um local onde o avivamento vai entrar pela nação, pelo Rio de Janeiro, e Deus vai abençoar esse povo, vai abençoar essa terra. Amém. Glória a Deus. Apóstolo, ora por nós. Ora por nós, pelas nossas famílias. Cariocas são tão chapa quente que eles ficam assim, parecendo panela de pressão chiando. É nós. É nós. 3. Né, pastor Donai? É nós. Exatamente. É o 6. O 12. Glória a Deus. Jesus. Beijo para vocês. Um bom fim de semana. Beijão. Vamos para a igreja. Amém. Vocês não retêm o dízimo, leva o dízimo para a sua igreja. Deixa de ser pão duro. Vamos Deus adorar a abençoe. Deus. Vamos ajudar a obra do Senhor aí na sua cidade. Não Amém. vá para o culto sem levar uma oferta a Deus. Seja Glória a generoso. Deus. Deus fará prosperar os seus caminhos. Amo Amém. vocês. Um grande beijo. Amém. Amém. Deus Na paz, abençoe, façam culto apóstolo. Deus familiar. abençoe. AP. Leiam a Bíblia. Alguém Fica aí pendurado pediu- em celular, não. Vai ler a Bíblia. Beijo. Alguém. AP. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.